Nós estamos aqui para analisar a transferência da Coordenação Estadual de Políticas sobre Drogas, instituída pela Lei 9.845, de 31 de maio de 2012, no governo passado. Esta coordenadoria, ela é gerida pela vice-governadoria, com o vice-governador César Colnago. O mesmo me ligou, pediu que nós votássemos essa matéria. Eu tenho uma restrição única a fazer dessa matéria, dessa coordenação está indo para a Secretaria de Direitos Humanos. O secretário de Direitos Humanos, ele não vai visitar a família de uma pessoa que foi vítima de violência, mas ele vai visitar a família de um preso para saber se o preso está sofrendo maus tratos no presídio. Eu quero saber se ele vai dar o mesmo tratamento para estas pessoas que se encontram lá dentro das unidades prisionais, que em tese foram autuados no artigo 33, que é tráfico de droga, mas que estavam no local errado, na hora errada, e não são traficantes, apenas um usuário de droga, para que ele seja internado, quer seja compulsoriamente ou voluntariamente. Deputado Ari, a minha preocupação é que já tem muita atribuição o secretário de Direitos Humanos, que também é responsável, que foi transferido neste governo, da Secretaria de Segurança para a Secretaria de Direitos Humanos, o Instituto Socioeducativo do Estado do Espírito Santo, que nós estamos vendo o caos que se encontra. Agora, o que nós poderíamos estar questionando junto a esse projeto, porque ele está falando sobre a questão de instituir o Sistema Estadual de Políticas sobre drogas. Quais são as políticas de combate à prevenção, uso, tráfico, recuperação que ocorreram no Estado nesses últimos 3 anos? Ninguém precisa ser um especialista ou debruçar-se sobre o tema, deputado Gilcinho, para ver que nos últimos anos o número de tráfico, consumo e de viciados só aumentou na maioria das cidades, tanto da região metropolitana quanto do interior. A cada bairro, a cada lugar que você passa, tem um grupo de pessoas viciadas em crack, morando nas ruas ou ali utilizando. É notório que não existe uma política, e se ela existe, ela não está sendo eficaz no sentido de combater o tráfico, o uso e ter uma política de recuperação. Porque claro que a questão da droga é uma questão complexa. Não adianta você ter ação coercitiva apenas. Você precisa ter políticas coordenadas para dar conta disso. Durante esse ano, nós tivemos a oportunidade de ouvir praticamente todos os segmentos do Estado do Espírito Santo que trabalha diretamente com as famílias das pessoas com dependência e também com aqueles que são portadores de dependência química. Discutimos também todas as atividades no que se refere à questão das drogas lícitas e ilícitas, do prejuízo que muitas vezes causa à sociedade. Assim como também tem que ser discutido toda a rede de atenção a essa questão. E essa rede, formada pelo CAPS, etc., são instrumentos que têm uma atuação diretamente com a saúde. Mesmo concordando que esteja indo lá para os direitos humanos, na minha maneira de entender,
é um problema de saúde pública. Dependência é um problema de saúde pública. Nós sabemos o tanto que isso tem provocado. No entanto, eu entendo que se esse programa de política sobre droga do governo do Estado estivesse lá na Secretaria de Saúde, nós poderíamos ter resultados melhores. Nós poderíamos estar fazendo alguns encaminhamentos mais integrados, porque algumas coisas estão lá na Secretaria de Saúde, algumas coisas vão ficar em direitos humanos, como estava na vice-governadoria. Às vezes as conversas, elas acabam se conflitando. Portanto, mesmo sabendo da competência de Dr. Júlio Pompeu como secretário de Direitos Humanos, e também sabendo que é direito da humanidade ter um tratamento adequado, principalmente em relação a essas questões, nós entendemos que caberia muito bem se esse programa fosse lá para a Secretaria de Saúde. Foi colocado que esse assunto sobre drogas seria transferido para a Secretaria de Direitos Humanos. Realmente me deixou preocupado, muito preocupado mesmo. Como já disse aqui, nós vamos votar favorável a esse projeto, mas realmente me deixou preocupado, porque pelas colocações aqui do deputado Gilcinho, nós não vamos aceitar, em hipótese alguma, que as comunidades terapêuticas, que as famílias que sofrem, que lutam com problemas sobre droga em suas casas, e não são poucas. Hoje o grande problema é drogas, que isso seja usado de forma politicamente. Nós estaremos aqui atentos, vigilantes, lá na comissão sobre droga, junto com o Padre Honório. Vigilante, porque não é admissível coisa dessa natureza. Eu não acredito também que isso será executado, será usado para fazer trabalho político em cima das comunidades terapêuticas. Vale aqui, nesse registro, recuperar que, ao assumir o governo, a coordenadoria sobre drogas, deputado Zé Esmeraldo, estava lotada na Secretaria de Governo. Secretaria meio do governo que não tinha nenhuma vocação para a execução de uma política como essa, deputado Marcelo Santos. Portanto, naquele momento, por ser uma política transversal e por estar lotada na vice-governadoria, a Coordenadoria de Direitos Humanos, convencionou-se que as políticas transversais ficassem, juntamente com a Coordenadoria de Direitos Humanos, lotadas na vice-governadoria. Acontece que neste tempo, o governo amadureceu algumas mudanças, planejou e amadureceu algumas mudanças, como a transformação da Secretaria de Assistência Social e Política para as Mulheres em, novamente, Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, transferindo política para as mulheres também, uma política transversal, da mesma forma, para a vice-governadoria, na proximidade com a coordenação de direitos humanos, para a posterior criação da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, que aconteceu recentemente. No momento em que se deu a constituição da Secretaria de Direitos Humanos, não houve a transferência da estrutura de políticas sobre drogas, por conta da experimentação desafiadora que foi, e aqui para quem conhece sabe o quanto desafiador as medidas socioeducativas para a Secretaria de Direitos Humanos, mudando o caráter da socioeducação no Estado do Espírito Santo, tirando do âmbito do sistema prisional e trazendo para o ambiente de recuperação que designa o Sistema Nacional de Socioeducação no país. O que nós não podemos aceitar, porque eu debati muito esse tema, até porque tenho 27 anos como operador de segurança pública no Estado do Espírito Santo. É só olhar nos anais da casa que eu criei aqui, deputado Gilcinho, no segundo mandato, uma comissão, no primeiro mandato, uma comissão especial de políticas sobre drogas, da onde nós debatíamos o tema, deputado Amaro Neto. Eu presidia aquela comissão,
tinha o deputado Rodney Miranda na época, segundo mandato dele como membro, e o nosso conselheiro, então, deputado Rodrigo Chamum. E nós propusemos ao governo do estado o mesmo modelo de Minas Gerais, para criar um setor específico. A nossa proposta foi uma secretaria, deputado Dari Pagung, que votou favorável na mensagem do governo do estado. E ela foi encaminhada para cá pelo governador Renato Casagrande da época, para criar uma subsecretaria, para criar um setor, uma coordenação. E nós entendemos que foi uma conquista da nossa luta aqui nessa casa. Agora vem o governo do estado, mais uma vez, com as suas análises meteorológicas, né, com os seus pensadores, com os seus salvadores da pátria, como bem falou o deputado Gilcinho Lopes aqui, numa crise da segurança pública, que só para esse governador e para os seus assessores que passou. E para que mandar uma área tão importante para essa secretaria? Só porque ele é um candidato, é mais um, né? Porque os corredores do Palácio Anchieta não cabe mais candidato em tudo quanto é lugar. Esse fundo institui o Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta de Educação Infantil no Estado do Espírito Santo. É de 0 a 5 anos, é importante demais, nós estamos cuidando da base. A base é muito importante, nós sabemos disso, em todos os lugares que nós passamos, nós vemos a necessidade das nossas crianças realmente receberem uma educação de qualidade, e eu quero não só cumprimentar o governo que manda para esta casa de leis. O Fundo de Educação são 30 e poucos municípios. 30 e poucos municípios, nós começamos muito bem, porque foi muito pouco tempo para que pudéssemos assinar em 30 municípios o PAS. Eu quero dar os parabéns aqui e dizer que as escolas que assinaram o PAS, com certeza são as primeiras. Seguramente esse projeto de lei não estanca aqui. Esse é o primeiro. Naturalmente que na hora que forem assinados, os demais municípios já estarão contemplados por esse fundo aqui, para dar mais qualidade à educação de 0 a 5 anos. É complexo. Eu tirava algumas dúvidas aqui agora há pouco com o líder do governo, deputado Rodrigo Coelho, que goza de uma credibilidade não só comigo, mas com todos os colegas, pela capacidade de debater todos os projetos, pela capacidade de relacionar com todos nós. Porém, eu tirava dúvidas que tenho, e acredito que todos os colegas deputados, deputadas, todos têm muitas dúvidas com relação ao projeto. Então, eu observo que nós passamos aí, durante esse segundo semestre, aproximadamente 90 dias, 3 meses aproximadamente, com pauta vazia, com pauta que não tinha, teve algumas sessões que não tinha um único projeto do governo do estado com essa complexidade para ser debatido. E agora nós temos aí um número grande de projetos que os deputados têm necessidade de debater, de ampliar o debate, de exaurir o debate, para que a gente possa colaborar com a melhoria desses projetos, mas nós não temos um tempo hábil sequer de discutir. Tem colegas querendo fazer debate desse projeto e o tempo não permite, tem um número grande de projetos na pauta, tem os abonos para poder votar e nós não temos tempo de debater um projeto dessa complexidade. O quanto que isso reflete e impacta lá nos municípios. Porque, por exemplo, que apenas em torno de 40 municípios assinaram o Pacto pelo Aprendizado. Porque a gente vai olhar, e eu discuti isso com o líder do governo, com o deputado Rodrigo Coelho, a gente olha para o histórico e a gente vai ver lá em 2008, quando da municipalização da educação de ensino fundamental 2, os municípios aderiram, meio que sem debater, meio que sem conhecimento daquilo que estava aderindo na municipalização da educação. E o que aconteceu com a municipalização da educação naquele tempo, o deputado Gildevan, que relata o projeto na Comissão de Educação, deixou um déficit, um débito, um ônus, uma inadimplência dos municípios para com o governo do estado muito grande.
tendo depois, posteriormente, que encerrar a municipalização da educação, e os municípios ficaram todos com certidão negativa, tendo posteriormente que anistiar os municípios de mais de 55 milhões de reais por adesão equivocada naquele tempo. Que vai beneficiar alguns milhares de crianças entre os 0 e os 5 anos. Importantíssimo isso. O governo está de parabéns. As prefeituras que não assinaram o pacto, com certeza, aliás, as que assinaram o pacto, eu vou no outro raciocínio, as que assinaram o pacto, que foram 32 ou 33, elas estão dentro desse projeto, Pacto pela Aprendizagem. E eu já fiz aqui dezenas, centenas de falas com relação às creches. Apesar dessa creche não ser em tempo integral, como sempre foi o meu pensamento, mas já é um grande avanço. Porque se nós estivermos no interior, e foi isso que eu entendi do brilhante líder, que fez uma fala aqui, o Rodrigo, se nós tivermos creches, 250 creches, através desse fundo, deputado Mansur, Vossa Excelência que é de Cachoeiro, nos municípios, que bom que as mães tenham um local adequado para poder levar os seus filhos, suas filhas. Todo pacto pela educação é importante. Toda vez que a gente se junta e concentra energia e força com prioridade à educação, é importante. Independente se a ajuda é pequena, grande, média ou enorme. Esse pacto, o Estado a Secretaria de Educação tem rodado todo o Estado e procurando assinar com os municípios um pacto que vai culminar com a construção de unidades, ampliando a rede. Hoje nós estamos, inclusive, dando mais um voto de confiança e aumentando ainda mais o poder de atuação e o tamanho desse pacto pela educação. Então, eu volto a dizer, toda matéria que tem algum benefício para a educação tem o nosso apoio, porque a educação, eu sou filho de professora e é a prioridade do nosso mandato. Porém, no exercício aqui do parlamento, eu tenho uma contribuição a fazer, deputado Gildevan, e eu tenho certeza que o governo, a Casa Civil e a Secretaria de Educação estão atentos a essa votação. A questão está no custeio. Hoje a dificuldade de todo gestor, de todo prefeito, é custeio. O governo federal faz muito isso. O governo federal encaminha recursos para os municípios para a construção de dezenas de creches. Mas depois o custeio fica o resto da vida com o município. É muito comum deputados federais, senadores e até ministros se dirigirem aos municípios dizendo: eu mandei dinheiro para construir 15 creches. E aí o prefeito começa a construção de uma creche, dependente de qual prefeito, de qual cidade. Muitas vezes ele tem que desacelerar a obra, porque se ele acelerar a obra, ele vai ter que inaugurar. E se ele inaugurar, ele tem que colocar o professor, o estagiário, o cuidador, a merendeira, a servente para limpar a escola, tem que dar merenda, transporte escolar e colocar o vigilante, entre outras coisas. E aí não tem dinheiro para isso. E é um debate complexo que não dá para se fazer aqui em 2 minutos de discussão de uma matéria. Mas existe a lei de responsabilidade fiscal. Aí o prefeito está lá com dinheiro que o governo federal mandou para construir a creche, mas ele não pode contratar o professor, porque senão ele vai ultrapassar o limite da lei de responsabilidade fiscal e vai pagar por isso, vai responder por improbidade. Esse projeto, eu acredito que seja uma iniciativa muito positiva. Parabenizar o governo por essa iniciativa, mas nós gostaríamos que fosse garantido principalmente o apoio à educação do campo.
nós estamos percebendo que as nossas comunidades que estão dentro do espaço rural, elas precisam de ter uma atenção especial. Se nós não tivermos uma atenção especial à educação do campo, nós vamos ter que enfrentar sérios problemas no futuro. Então, se vai fazer esse apoio às prefeituras para que possa fazer melhorias nas escolas, oferecendo creches e outras melhorias, que leve em consideração as escolas do campo, que não fique apenas direcionados para as escolas urbanas, que a escola do CIE, que é uma escola do Estado, que as escolas do MEPS, que são escolas que atendem os alunos e as alunas rurais, que as escolas dos assentamentos, que as escolas dos distritos, todas essas escolas, elas sejam contempladas, tendo melhorias na sua infraestrutura e na qualidade também de ensino. Grande parte dos municípios e dos estados, assim como o governo federal, tem ignorado completamente as metas do Plano Nacional e dos planos municipais. Só enfatizam quando lhe interessa. Por exemplo, o governo do Estado do Espírito Santo, para defender o projeto Escola Viva, diz que está perseguindo a meta de escola de tempo integral, porque isso lhe interessa pessoalmente, e não porque efetivamente ele esteja preocupado com o Plano Nacional de Educação ou com o Plano Estadual, porque o Plano Estadual ele tem metas infinitamente mais importantes do que a instalação de escola de tempo integral, que é, por exemplo, colocar 100% dos alunos de 4 a 17 anos dentro da escola. Hoje no estado nós temos pelo menos 50 mil fora da escola. A educação infantil, ela é fundamental, né? Assim, o ensino fundamental 1, a educação infantil, quer dizer, todo o processo educacional é muito importante. Então, qualquer iniciativa no sentido de que melhorar, né, a educação, e sem recursos não se faz educação em lugar nenhum. Agora, o governo então cria esse PAS. Mas bastava que o governo perseguisse as metas já estabelecidas no plano estadual e nos planos municipais, e aí, ao perseguir essas metas, seria possível você atingir, claro, em parceria com a União, Estados e municípios, avanços consideráveis. Mas é sempre necessário que se crie um novo projeto, para dizer assim, olha, esse projeto fui eu que criei, ao invés de pelo menos cumprir aquilo que já está determinado por lei, no caso aqui, o plano estadual e o plano nacional. O governo do Estado do Espírito Santo resolve, em regime de colaboração, financiar a construção de creches por meio da criação do Fundo Estadual de Apoio que nós estamos votando aqui. O que é importante frisar, que ainda não foi dito, é que a previsão de transferência dos recursos se dará fundo a fundo, deputado Zé Esmeraldo. O fundo é primeiro uma ferramenta. Então nós alocaremos um conjunto de recursos, mas o fundo estará criado e poderá receber recursos posteriores também para que possa construir mais unidades da educação infantil. E o instrumento de transferência se dará fundo a fundo, o que eliminará o convênio para a construção. Nós temos muitos municípios hoje com dificuldades para celebrar convênios com o governo do Estado e com o governo federal, e este projeto de lei trabalha para que a necessidade de se ter esses equipamentos para oferta seja maior do que qualquer dificuldade. Então, por isso, o governo do Estado cria o fundo, trabalha pela celebração do pacto, porque os municípios deverão, por opção, constituir fundos de igual característica para receber os recursos do fundo, para que estes recebam esses recursos e façam a construção de creche. Tenho observado o número de mortes no nosso estado. É impressionante, deputado da Vitória, a quantidade de pessoas que morrem de câncer, deputado Euclério. É muita gente morrendo de câncer. Hoje mesmo em Santo Antônio, tem 4
pessoas na idade de 35 anos com câncer. E eu fiz aqui um retrospecto lá de trás e vejo com todas as letras, deputado Euclério, que o que está matando a maioria da população, repito, o que está matando a maioria da população, principalmente se tratando desse câncer, que é uma doença terrível, é o veneno que são colocados nas hortaliças e nos produtos que a gente come em geral, como por exemplo, o milho, o feijão, a soja, a banana prata, tomate. Tomate é um perigo. Tomate é um perigo. O tomate ele só consegue ter a produção se colocar ali o veneno, e vou dar o nome do veneno, cancerígeno, que é o furadã. Esse veneno, o coco, o morango, o repolho, enfim, o que é produzido não tem controle. Essa é que é a verdade, deputado Freitas. Não tem controle. E a população está ingerindo uma quantidade de veneno incrível. E essa de dizer que vão passar de 80 a 100 anos, conversa fiada. Do jeito que a coisa está, vai lá no Santo Antônio agora. Tem 3, 4 pessoas que vão ser enterradas com câncer. Gente nova, de 30 anos, 35. Isso é um alerta que eu faço ao governo. A proliferação do veneno nas culturas. A terra está fraca. Joga então um produto. O coco, por exemplo, aquele coquinho pequeno, quando sai próximo daquele que é maiorzinho, ele joga todo o produto ali para ele não cair, senão ele cai, que é o tal do furadã. É um produto cancerígeno. O Espírito Santo vai aderir ao programa, ao CONFAS 16, e vai isentar os capixabas que produzem a sua própria energia, o microprodutor de energia elétrica através de uso de placa solar, desse tributo. Porque hoje, quando ele precisa, ele produz a sua energia, mas quando ele precisa usar a energia elétrica, ele não pode usar esse excedente, essa sua produção, e passa a pagar e ser tributado em cima do uso da energia solar. É uma injustiça que está sendo corrigida. Isso é fruto de muito debate. Isso é fruto do debate deste parlamento, isso é fruto do debate das entidades organizadas, um setor extremamente organizado, e que o governo agora divulga através da imprensa que vai fazer via decreto a adesão do CONFAS 16, e que em seguida encaminhará um projeto de lei a essa casa regulamentando a questão. Para dar um grito de basta a essa violência desenfreada que ainda comete muitas mulheres no Espírito Santo. Nós somos o 2º estado em feminicídio do país, só perdemos para o Piauí. Isso é vergonhoso, e a Assembleia se une a esse esforço que hoje já é feito pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Justiça, através do botão de pânico e tantas outras iniciativas, como as medidas protetivas, a celeridade nesses processos. A mulher que é vítima de violência, que muitas vezes não tem vergonha de ir numa delegacia, tem medo, não sabe como denunciar, pode vir na Assembleia.